Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Acredito que estejam bem. Então, bom dia, unidos por Cristo. Vamos começar mais uma aula nessa manhã. Mas, antes de tudo, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, Senhor, em que estaremos estudando a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos aprendendo mais e mais de Ti. Obrigada por tudo, Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Bem, nas aulas passadas, nós começamos a estudar o Novo Testamento e nós aprendemos que os evangelhos são formados por 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos apresentam a vida, o ministério de Jesus. Também aprendemos que o livro de Atos é um livro histórico que apresenta para a gente como essa igreja cresceu, como ela foi formada. Lembram das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo? Que ele passou por várias cidades e em cada cidade ele passou, às vezes, até por perigos. Ele foi preso, mas porque falava do amor de Deus? Em cada cidade que ele passou, ele deixou pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, igrejas em formação, igrejas formadas. Ele deixou pastores, como exemplo de Timóteo e de Silas. Mas como é que os cristãos naquela época se comunicavam? Como é que eles mandavam mensagens uns para os outros? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Nós aprendemos que o Novo Testamento tem 27 livros. Vocês sabiam que desses 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo? Paulo gostava de enviar cartas, porque ele se preocupava com as pessoas. As cartas de Paulo, elas mostram para a gente e para os cristãos daquela época a base da nossa fé. Sabe, quando você abre a Bíblia, você vai encontrar escrito assim, Epístola aos Romanos. Ué, que loucura é essa? A palavra que está escrito lá é epístola, não é carta. Mas epístola é uma palavra grega que significa mensagem. E mensagem é carta. Sabe, nós vamos começar o nosso estudo pela carta de Paulo aos Romanos. Então, você está entendendo que na cidade de Roma haviam pessoas? As cartas de Paulo são assim. Elas são endereçadas a cidades, às pessoas daquelas cidades, ou a pessoas mesmo, como é o caso de Filemão, Tito, 1ª e 2ª Timóteo. O importante é que você compreenda que essas cartas eram muito bem escritas e que nelas a gente encontra a base da nossa fé, a explicação do porquê nós acreditamos no amor de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fiat Lux, unidos por Cristo. A cidade de Roma foi fundada 753 anos antes de Cristo, sob o reino de Rômulo. Rômulo e Remo, seu irmão, eram gêmeos. Esses irmãos, conta a história, que eles foram lançados por sua mãe num rio e foram encontrados por uma loba, a qual os amamentou. Ou seja, a cidade de Roma, a fundação dessa cidade, ela é cercada de mitos e lendas. E como toda cidade, ela tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Quando falamos de Roma, nós não estamos falando só de uma cidade. Nós estamos falando de um império em construção. Um império assim como o império da Mesopotâmia, como o império egípcio, como o império grego. E como todo império, ele era formado por pessoas que queriam conquistar e dominar. Logo, eles tinham uma sociedade bem formada e tinham exércitos, tinham soldados e dominavam todo o mundo conhecido. Nesse momento, precisamos lembrar quem era o apóstolo Paulo. Saulo, nascido na cidade de Tarso, um judeu que tem o título de nacionalidade romana. Saulo, um estudioso da lei de Moisés.
Saulo, que no caminho de Damasco encontrou um tesouro, conheceu Jesus, aquele a quem perseguia, por achar ser ele um caminho falso. Foi transformado em Paulo, o apóstolo de Jesus. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, recebeu notícia por meio de seus amigos Priscila e Áquila que em Roma o evangelho crescia. Logo, uma pequena igreja formada por gentios e judeus convertidos surgia. Paulo estava na cidade de Corinto, muito longe de Roma, mas isto não impediu que ele escrevesse uma das mais lindas cartas para esses irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo não poderia ir entregar a carta, ele mesmo, claro, mas envia uma irmã da cidade de Cencreia, ali na região de Corinto, sabe? O nome dela era Febe. Vamos ler a Bíblia? Abre então a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o que foi que esse versículo queria dizer? Bem, Paulo estava se apresentando para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, ele ouviu falar. E Paulo não ficou enrolando, ele foi direto ao assunto, porque ele sabia que ele não tinha vergonha de falar do Evangelho, das boas novas, de grande alegria, da vida do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ele reconhecia que falar desse Evangelho poderia levar as pessoas a acreditarem no poder que essa palavra tem para levá-las à salvação. Que bacana! Paulo não temeu dizer isso para eles. E o importante é que cada um lembrasse que o Evangelho é o poder de Deus para nos restaurar, para nos salvar e para mudar o jeito que a gente vê esse mundo. Mais uma vez, vamos ler a Bíblia? Procure aí na sua Bíblia, em Romanos, capítulo 6, o versículo 23. E vamos ler. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo é muito direto em todos os assuntos. Ele não deixa margem de dúvida. Ele fala que o salário do pecado é a morte. E aí vem aquela dúvida, mas o que é pecado? A gente pode pensar em tantas coisas ruins que as pessoas fazem, mas eu prefiro que você entenda uma coisa. É como se a gente fizesse um jogo, a gente quisesse acertar o alvo. O importante é a gente acertar a bolinha sempre no alvo. E que alvo é esse? Esse alvo é Deus, é o amor de Deus. A gente quer sempre estar perto dele, com ele. Mas todas as vezes que a gente tenta, sabe o que acontece? Opa, a bolinha sai do alvo. Vou tentar de novo. Opa, está mais longe. Vou tentar outra vez. Caramba, todas as vezes que eu tento sozinho, eu erro o alvo. Então eu cometo um pecado, porque eu estou me afastando de Deus. Quando nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos acertando o alvo. E como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, conhecendo a palavra de Deus e amando o nosso Deus. Nunca nos esquecendo que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, eu, você, tenha a vida eterna. Vamos agora para o nosso último versículo, pois ele também é muito importante para a gente poder entender o que Paulo queria dizer para os cristãos em Roma. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 1, e vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é muito difícil da gente entender. E o tio Edu vai tentar conversar com vocês agora
sobre esse versículo. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. Tem vezes que você fala de um jeito com sua mãe ou com seu pai, ou faz alguma coisa com sua mãe ou com seu pai, que eles não gostam. Eles percebem que não está certo. Logo, logo, papai e mamãe, eles tentam mostrar que você não deve agir assim. Eles dizem assim: olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Vai lá, pensa, volta e fala comigo de novo. Olha, se você continuar falando assim comigo, eu vou deixar você ali no cantinho do pensamento para você pensar uma melhor maneira de falar comigo. Sabe, papai e mamãe sempre tentam ajudar a gente a aprender a fazer a coisa certa, do jeito certo. E por mais que você na hora não goste e fique chateado, no fundo você se arrepende. Você se arrepende de ter falado de forma errada ou agido de forma errada com seu pai ou com sua mãe. Esse sentimento faz com que você não queira mais fazer aquilo e você pensa de um jeito legal de conversar, de falar com seu pai e sua mãe, ou deixa de fazer alguma coisa que papai e mamãe exigem que você não faça mais daquele jeito. Gozado é que quando essas coisas acontecem, o clima fica difícil em casa. A gente sabe que a gente pode receber assim uma reprimenda, digamos assim, um pouco maior, ficar sem videogame, não sair para conversar com os colegas, coisas que a gente não quer que aconteçam. Mas o bacana é que papai e mamãe, mesmo quando essas coisas acontecem, eles nos perdoam. Eles esquecem o que a gente fez de errado e eles não lembram mais. Por mais que a gente faça de novo e erre outra vez, lá estão eles, com aquela carinha fechada, dizendo assim: olha, vai lá para o cantinho do pensamento, pensa direitinho e depois a gente conversa. Vem falar comigo direito. Ele repete a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele te ama. Te ama muito. Você é muito importante para ele. Paulo estava dizendo isso para os romanos, para a igreja em Roma. Deus nos ama de uma forma tão bonita que quando a gente mostra para ele que a gente tem fé nele, nasce uma paz aqui dentro. Mas essa fé é mediante Jesus Cristo. A fé em Jesus traz paz ao nosso coração e isso é o amor de Deus. A gente se arrepende daquilo que nos fez nos afastar de Deus e a gente se aproxima de Deus e acredita no amor dele. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tchau, unidos por Cristo. Até a próxima.